todos. Eu sou Aracides Maciel, sou psicólogo e também escritor. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Lincoln Pedro Drozdik e eu sou psicólogo. Então, como eu citei ele que eu sou escritor, eu tenho 2 obras publicadas. Eu tenho o meu primeiro livro, que se chama Nossa Pátria, Nossa Obra, que ele foi publicado em 2019. É um livro que fala sobre a pátria interna, mas trazido de uma forma psicológica, da forma de desconstruir aquilo que nós fomos construindo e que percebemos que foi de alguma forma construído de uma forma equivocada e fazer uma reconstrução, onde nós vamos colocando um novo governo, por assim dizer, que é a nossa própria consciência. Esses livros, estou falando desse aqui primeiro, esse livro eu tenho ele à venda somente no livro físico, eu não tenho ele em e-book. Aí eu tenho um outro livro, uma outra obra que foi publicada no ano passado, que ele se chama Nascido de uma Virgem, e de ego e superego, da psicologia clássica à realidade. Esse livro, ele já traz um contexto mais da psicologia, mas ele também não deixa de ser estudado por outras áreas, como sociologia, jornalismo, ou para quem se interessar de alguma forma pela área da psicologia, ciência, religião e também a arte. Legal! E diante disso que o Aracides trouxe, nós temos um convite para fazer para vocês através desses vídeos. Hoje nós estamos gravando o nosso primeiro e essas sequências de vídeos dentro de um projeto, o qual nós vamos fazer estudos de obras em geral, trazendo aqui para você que nos assiste. E para começar de uma maneira bem especial, nós vamos justamente estudar esse segundo livro escrito pelo Aracides, que é o Nascido de uma Virgem. E diante disso eu já começamos os nossos estudos perguntando de onde surgiu a ideia para escrever esse livro, Aracides. Sim. Digo, também vale a pena dizer que nós vamos fazer estudos, como o Lincoln comentou, e também não deixa de ser um curso, porque diante da vida, nós seres humanos, nós estamos numa encruzilhada, onde nós precisamos decidir a que caminho ser tomado. E esse livro ele traz um norte. Então, eu digo que é um curso porque ele vai dando ferramentas para que as pessoas consigam encontrar esse caminho. E, diante disso, encontrar a si mesmo. E se nós observarmos a própria palavra curso, é um caminho. Então, dentro disso mesmo. Tá. Como surgiu o livro? O livro, como eu sou psicólogo e também eu sou estudante de gnose, eu tinha uma grande curiosidade em si de início de saber o porquê que traziam o Cristo como nascido de uma virgem. Então, claro, eu fui pegando toda a trajetória lá de Jesus, fui estudando, percebendo algumas coisas e com isso foi me instigando a tentar compreender isso. Aí no momento de um retiro espiritual, eu estava diante de uma fogueira e eu posso dizer assim para ti que ele veio como se fosse um download, assim, o livro é assim. E eu compreendi o que era o nascido de uma virgem, o porquê nascido de uma virgem. Que para muitos as pessoas olham muito assim pelo literal da virgindade em si. Porém, busquei me aprofundar e perceber o porquê dessa virgindade, o verdadeiro sentido dela. E aí, até como o Lincoln estava presente nesse retiro, ele foi o primeiro a saber que eu ia escrever esse livro,
e já fiz um convite para ele ser o prefaciante. Para quem já leu o livro, também provavelmente já viu ali o prefácio do Lincoln, foi bem profundo, o prefácio até que conta um pouco dessa história também, que depois vai ser lido e estudado, mas foi dessa maneira que surgiu. Muito bom. E essa obra, óbvio, como nós vamos estudar, é legal ver ela como um todo. E já desde o início tem algo que chama muito a atenção, que é justamente a capa. Tem 2 símbolos muito grandes aqui, a psicologia e o próprio Cristo. Como que veio a ideia para essa capa? Que no primeiro olhar ela traz muitas coisas, desde uma simplicidade, né, mas com uma profundidade imensa. Como que surgiu essa ideia para essa capa, Aracides? Então, Lincoln, quando veio esse download do livro, junto também já vem a capa. Então veio toda a estrutura. E é claro que depois foram feitos alguns ajustes, porque como eu não tenho habilidades até diante de desenhos e até mesmo com a informática em si, para lidar com esse tipo de que para mim já arte gráfica, então assim, já de alguma forma me impediu de eu fazer algo mais claro no sentido de figura em si. Então peguei uma arte cru, ou seja, peguei um Cristo lá, peguei o símbolo da psicologia, né, que é para quem não conhece, que é o psi, né, que é uma espécie de uma cruz aqui, que o Cristo está crucificado, e coloquei um Cristo. Daí eu pedi, né, até para o Fernando, que fez a capa do livro, e ele foi me trazendo ideias. Daí nós fomos inserimos o Cristo, daí um Cristo mais desenhado, né, como ficou na foto, que ficou uma foto bem clara, bem bonita. E aí nós fomos colocando outros ingredientes que eu queria colocar também. Então, o símbolo em si da psicologia, ele traz muito essa simbologia do próprio cérebro, onde nós, como seres físicos, nós dispomos de uma espécie de uma balança, que são os 2 hemisférios. Então, é o que faz essa conotação aqui. Então, o hemisfério direito e o esquerdo. E ao centro é como se fosse uma espada que representa a nossa coluna vertebral. E que também traz toda uma estrutura que nós vamos estudar no livro e explicar esse caminho que nós estávamos falando anteriormente. E o Cristo em si é que é algo que precisa, que é o nascido de uma virgem, de que forma que ele nasce em todos nós e como que ele vai crescendo no sentido espiritual. Aí também trouxe o superego, que para um estudo mais esotérico ele tem uma representação da própria consciência. Daí eu trouxe o id, que o id já faz uma representação do masculino, né, do nosso hemisfério esquerdo, o racional. Aí o ego, que já está ligado com o nosso hemisfério direito, onde ele tem uma representação do negativo, do feminino ou do próprio emocional. E também, logo abaixo da cruz ali, eu coloquei uma frase que fala da psicologia clássica, a realidade. Essa frase ela não foi colocada com o intuito de provocar a psicologia clássica em si, mas sim de trazer algo que englobe a psicologia dentro da ciência, da arte e também da religião. Então são aspectos em si que se não tiver, não tem como se construir um sujeito íntegro. Então essa é a ideia da capa, né? De mostrar todo um conjunto simbólico. Para quem entende de simbologia, isso aqui já chama a atenção e já convida a estudar o livro. A própria imagem, depois que aqueles que estudaram a obra,
a própria imagem que tem na capa é a síntese mesmo do que você traz aqui dentro do livro. Isso que é legal, porque a proposta do livro é a síntese em si. Então você traz isso de uma maneira bem brilhante na capa. E uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção é essa provocação que você deixou bem claro que não é atrelado ao contexto da psicologia em si, mas é legal que o estudante que nos acompanha aqui observe essa obra como uma provocação interna, né? Porque a palavra, né, provoca uma ação. É justamente para isso, mas é uma ação interna, não é essa mudança geral, é aqui, sempre aqui primeiro. Legal. E já antes mesmo de começar, para ver como tudo é muito instigante nessa obra, antes mesmo dos agradecimentos, tem algo legal aqui que eu vou tomar liberdade de ler para você explicar aqui para nós, que chama bastante atenção, que está escrito assim: seja bem-vindo, amance-se, venha com calma, desarme-se, desnude-se de preconceitos, teorias e conceitos elaborados por outrem, traga apenas sua essência. Pode explicar para nós um pouco mais sobre essas palavras? Sim, claro. Como a capa ela já traz toda uma simbologia e algo que precisa ser visto, que está, posso dizer assim, no âmago de todos nós, que é a espiritualidade em si, que em conjunto, né, com a ciência, com a arte, né, como foi exposto, é como se eu estivesse adentrando num templo. Então, quando eu adentro num templo, eu tenho que vir com essa devoção e eu tenho que me desligar de tudo que eu tenho de preconceitos, que eu tenho de crenças. Então, quando eu faço esse convite para se amansar, é para eu vir calmo, que é para eu me desarmar dessas minhas teorias, para não vir com preconceitos, porque senão eu não vou conseguir compreender, e a compreensão ela depende totalmente de eu me desarmar. Porque qualquer fato que eu traga e que seja contra, eu já não vou ter essa harmonia. Então preciso ter essa harmonia. Desnude-se de preconceitos, teorias e conceitos elaborados por outrem, que também, porque eu vou querer fazer essa racionalização. E dentro do templo, ou seja, na síntese não tem o racional e também não tem o emocional. E traga apenas a sua essência, ou seja, traga a sua pureza. Essa pureza, ela está muito ligado ao não ter essa alma envenenada por teorias, conceitos e toda na parte da razão. Que por si só traz essa rigidez, esse fechamento para o que é novo. Né? Exato. Muito bem. E na sequência nós temos os agradecimentos e a quem você agradece essa obra. Então, os agradecimentos, até quando eu comecei coloquei lá agradecimentos. Então, como maneira de primeira viagem, no primeiro livro, você quer agradecer, nossa, todas as pessoas que você vai lembrando e situações de forma que você possa citar as pessoas ou lugares onde você se inspirou para escrever a obra em si. Como esse livro é um livro que eu busquei muita síntese, então a ideia era escrever algo sintético. Então eu trouxe o agradecimento em si para quem realmente criou tudo isso, que é o elemento fogo. Então eu coloquei: agradeço imensamente ao elemento fogo, o qual transmuta e sintetiza incessantemente a sombra, transformando-se na luz da ciência. Então é o fogo que ele faz essa transformação, ou seja, ele queima as minhas impurezas e ele transmuta, ou seja, ele transforma essas impurezas em algo que realmente
seja divino, que tenha essa luz da ciência em si. Agradeço a cada passo dado em direção à luz pura e leve que flutua nas esferas sutis do universo. Então, com essa energia transmutada, é que eu vou conseguir acesso a essas outras dimensões do universo que nós podemos estudar mais a fundo todos esses mistérios, por assim dizer. Maravilha. E para quem já está aqui nos acompanhando, já deve ter percebido que uma das palavras-chave dessa obra é a síntese. Sim. Que a gente já vem falando bastante nesse vídeo e esse é o objetivo principal desses nossos estudos. Seguindo então com a apresentação, você poderia fazer a leitura para nós e na sequência vamos comentando quando necessário? Sim. Então, a apresentação. E a apresentação em si, eu já fui trazendo com essa desconstrução de algo da própria psicanálise em si, porque a estrutura dela foi pego só para as pessoas que já entendem do conceito em si, ficar mais claro. Uma questão de terminologia mesmo que você emprestou. Isso. Então, esta obra não está estruturada em qualquer abordagem da psicologia, nem mesmo está relacionada diretamente com as teorias de Freud. Consiste em uma mescla e aprofundamento de conhecimentos, tendo sido apenas utilizadas algumas nomenclaturas da psicanálise para facilitar a compreensão do leitor. Utilizei-as como forma de introduzir uma ideia diferente para compreender os conceitos e conhecimentos teorizados por ela. Até mesmo porque o próprio Freud modificou seu ponto de vista fundamental durante a formulação de sua teoria, em que a psique instintiva passou a ser id, e o consciente coletivo para superego, como parte inconsciente e inconsciente pelo indivíduo. Então era isso que eu estava falando. Então, eu trago os conceitos em si, como nomenclaturas, para facilitar a compreensão, porque daí o livro, ao longo do livro, eu vou colocando id, ego e superego e esclarecendo as estruturas de cada um deles no cotidiano das pessoas, que muitas vezes nós falamos em id, ego e superego, as pessoas acham que é coisa do outro mundo. Não, são coisas que acontecem no dia a dia e bem rotineiras. É uma obra construída com conhecimentos próprios, de investigações feitas através da autoanálise e experiências adquiridas através de vivências no campo espiritual, científico e fenomenológico. Então, essa construção em si é o que nós chamamos de conhecimento de causa. Então, quando eu estudo algo, para eu compreender esse algo, eu preciso vivenciar. Então, aqui eu trago muitas das vivências em si de estudos próprios também. O objetivo é diferenciar e deixar claro aos leitores que não existe um eu superior e um eu inferior, mas sim um ser sintético, sem dualidades, sendo todos os nossos conceitos baseados na dualidade intelectual. O ser conhece muito bem as diversas formas psicológicas evasivas que os intelectuais usam para raciocinar. Não os desmerece. Apenas já compreendeu que o certo e errado são julgamentos. O nosso intelecto é primitivo e lento para o campo da consciência, que sintetiza tudo. Ela é a intuição pura, não usa o cérebro para decidir suas ações. E esse é um embasamento da própria síntese, onde quando as pessoas trazem dentro de doutrinas ou teorias de um eu superior e de um eu inferior, eu descarto totalmente essa teoria pelo fato de se ter um ser sintético. E quando que eu vou ser sintético? Claro, nós vamos explicar aqui durante os nossos estudos, mas é eu não ver mais esses dois lados. Porque enquanto eu estou vendo um lado e o outro, racionalmente já existe um julgamento. Se eu vejo algo bom, eu estou dizendo que tem algo ruim. Se eu estou vendo algo
no sentido alegre, eu sei que tem alguém triste. Se eu digo que tem alguém bonito, tem alguém feio. Então, essa desconstrução que nós temos que iniciar e começar a fazer. É que não há algo integrado quando eu faço essa cisão. E daí, se eu não estou integrando e se eu não estou vendo isso de uma maneira ampla, eu sempre vou estar deixando... Ou do outro. Sim. Sim. E aí é um terreno muito perigoso quando eu adentro aí. Porque eu vou tomar lados, né? Sim, e aí pegar essa bifurcação que nós comentamos lá. Então, o caminho, ele não tem um caminho ainda. Uhum. Eu não tenho uma escolha. Porque a partir que eu escolho, não é que eu vou deixar o outro, eu sintetizo o outro. Sim. Sintetizo o outro e tomo uma direção só. A consciência está acima da razão e da emoção. Ela é a síntese das duas, porque compreende todas as leis vigentes no universo. E também, Lincoln, é uma forma de acabar com todos os conflitos, quando se compreende realmente a síntese. Porque daí nós, sintetizando as coisas, nós não vamos ver as coisas da forma de conceitos racionais, e sim o que tem por detrás daquilo. Então nós vamos observar as leis daquilo que está acontecendo para não haver julgamentos. Para que o momento que eu faço um julgamento, amanhã eu estou sendo condenado, porque vem o outro lado e me cobra. Então, esse é o eterno batalhar dos opostos que nós trazemos nessa obra também. Então, para navegar no oceano da síntese, busque o autoconhecimento, mas não através do intelecto. Através dele, isso não será possível, porque o intelecto está enraizado e preso aos conceitos duais. O ser busca a síntese. Usa de uma forma centrípeta para unir a tese e a antítese e sintetizá-la, criando uma consciência, trazendo a verdade através da dissolução dos conceitos duais, não julgando jamais de nenhuma forma. Quando nós trazemos a síntese num olhar físico, né, já para a gente começar a compreender a obra em si, eu estou trazendo a síntese dos dois hemisférios, onde tem um que raciona, no sentido de racionalizar, e o outro que da emoção. Então, o racional em si, ele tem uma função básica de organização. Uhum. Então, ele, né, como psicólogos, a gente compreende muito bem isso, que é o fato das pessoas serem neuróticas e toques, porque ela quer tudo organizado. Então, qualquer coisa em si que ela veja que esteja fora do lugar, ela quer corrigir. O emocional, ele já não tem esse conceito de arrumar, ele já é mais... tem mais a função de harmonizar as coisas. Então, pegando o masculino e o feminino, a gente consegue perceber muito mais isso. Onde o homem, ele sempre está na razão, então ele quer fazer as coisas, e a mulher, ela já quer harmonizar, olha, não é assim, vai devagar. Então o emocional, ele tem essa ideia. E que depois, mais tarde, eu preciso sintetizar. Porque aqui dentro, como existem as dualidades, um diz sim, outro diz que não. Um quer ir num lugar, outro quer ir em outro. E aí nós olhamos para os casamentos e para os relacionamentos, onde a gente percebe esse conflito bem claro. Então a proposta do teu livro é justamente trazer, tem uma mulher e um homem aqui dentro. E eu preciso harmonizar. Você falou do casamento, por que tenho conflitos no casamento? Porque eu não estou em harmonia aqui, logo vai ter a desarmonia no casamento. É natural. Sim, e foi bem importante o Lincoln tocar nessa questão do casamento. Aqui, nós vamos adentrando aqui, vamos falar sobre isso, mas já que você tocou nesse assunto, o objetivo em si da criação, ela é de encontrar sua alma gêmea. E a alma gêmea, muitas pessoas olham muito para a parte Física. Externa, física da coisa, e não, ela é aqui dentro. Então eu preciso
unir, né? Então essas duas figuras aqui e encontrar minha alma gêmea. E eu só vou ser feliz o dia que eu casar com esse outro lado meu. Então as mulheres têm o lado masculino e os homens têm o lado feminino. As mulheres vão ter que encontrar esse masculino dentro delas, que eu também não posso descartar essa forma externa de se ver, porque a natureza em si, para mostrar para nós como funciona, ela colocou as coisas fora. Então, quando eu, de alguma forma, não aceito o meu lado emocional, eu vou brigar com minha esposa, minha namorada, ou a namorada vai brigar com o namorado, o esposo. E assim, existem os conflitos que nós sabemos como são. Exato. Então, a abordagem da psicologia proposta neste livro é a abordagem das leis universais da natureza, baseada nas 3 leis primordiais, positivo, negativo e neutro, também conhecidos por outros termos, como id, ego e superego, tese, antítese e síntese, luz, calor e som, positivo, negativo e neutro, vontade, sabedoria e ação, Pai, Filho e Espírito Santo, Osíris, Ísis e Horus, e Brahma, Vishnu e Shiva. Por que é preciso compreender isso, Lincoln, esses 3 princípios em si da criação? Porque precisa de uma ação, precisa de uma reação e também para neutralizar as coisas. Então, assim, o positivo em si é o que vai fazer essa ação. Então, quando nós falamos em positivo, vamos pegar dentro do próprio livro em si para poder compreender, o homem ele tem esse olhar do positivo. A mulher ela tem esse olhar do negativo, mas não negativo no sentido pejorativo da coisa, e sim com um negativo para realizar uma outra força. E aí nós temos o neutro. Então, quando nós trazemos essas 3 forças primordiais, eu quero dizer o quê? Que tem sempre algo buscando alguma coisa. Para quê? Para neutralizar, para saciar aquilo. Eu vou pegar o sexo, porque o sexo aqui dentro desse livro ele vai ser bem estudado e eu olhar ele com um olhar mesmo da espiritualidade, e com um teor de crescimento. O homem em si ele busca o sexo. Então ele é positivo, ele busca o negativo, com a intenção do que de neutralizar essa força. Então neutraliza. Dentro da natureza em si, e porque não o próprio homem também faz isso, é a busca por alimento. Eu estou com fome, é uma ação positiva. Eu vou buscar o negativo, que seria o alimento, para saciar essa fome. Eu estou com sede, né? Que é? Ação, vou pegar o negativo, vou saciar essa minha vontade. Que neutraliza. Neutraliza. Dentro da estrutura da síntese de Hegel, lá, quando ele fala de síntese, ele está trazendo essa forma de síntese, onde eu não sintetizo, eu só saciei. A síntese que nós buscamos aqui, você não vai voltar mais a ter sede nesse sentido. Então, essa é uma síntese que ela anula todas as outras ações, não tem mais. Sim. É a real síntese mesmo. Real síntese. Exato. Somos seres ainda não humanos. Somos criações de um pai e uma mãe, de um homem e uma mulher. Dessa união do esperma e do óvulo, fomos concebidos e criados. Somos um novo ser, uma nova esperança do Criador, uma semente que possui todos os recursos proporcionados pela natureza, para que possa se transformar em um novo sol, uma nova estrela. O ser humano em si, até é um questionamento que também é proposto nesse livro, assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o objetivo de eu estar aqui? Então eu trago essa trajetória do ser humano, onde ele vem como uma semente para o mundo. E essa semente, o esperma em si, ele é o que dentro da literatura é trazido como o próprio Prometeus, onde ele rouba o fogo de Deus e traz e dá aos homens. Ele está falando do esperma.
Então, de trás esse esperma, onde ele é plantado em terra, que daí já simboliza o próprio negativo, onde gera um filho, gera uma criação. Se somos uma semente desse sol, qual que é o objetivo de nós nos transformarmos num sol também? Então nós viemos como uma fagulha e com o tempo nós vamos desenvolvendo esse sol interno, que as pessoas chamam de, mais tarde, quando estou iluminado, como um ser de luz. Aí vem esse conceito do iluminado, né? Conceito de iluminado. Despertar, ampliar esse sol. Transforma num sol. Claro que dentro da razão institucional, transformar num sol vai queimar todo mundo. Não, é um sol que as pessoas olham e elas percebem que tem uma luz, que tem algo diferente. Para quem é clarividente nesse sentido, acaba vendo que realmente tem um sol ali, tem algo bem mais forte. Então somos uma cópia do universo e carregamos dentro de nós. Somos o princípio da dualidade. Tudo inicia-se e finaliza-se em nós. Somos também a tese, a antítese da dualidade. Somos o livro que traduz e sintetiza os gametas masculino e feminino. Fomos concebidos pela união sexual de nossos pais, para repetirmos as ordens da natureza, iniciando um caminho dual. Esse é o eterno retorno que todos os... Nietzsche fala do eterno retorno. Tem, né, dentro da gnose nós estudamos essas repetições em si da natureza, que a natureza ela não deixa de ser algo mecânico repetitivo. Então, se eu vim de uma união sexual, eu vou tentar repetir isso, achando uma outra pessoa para repetir, para repetir, para repetir. A pergunta que não se cala é até quando? Ou seja, quando que nós vamos parar de reproduzir? Tanto, claro, fisicamente, mas também quanto internamente. Que dentro dos estudos aqui eu trago essa questão de reprodução dentro das sinapses e pensamentos. Que, né, vou deixar aqui porque a gente vai circular por isso. E é uma pergunta que eu ia te fazer, porque a essa altura talvez estejam se perguntando, mas ele está falando desse conceito de eterno, eterno batalhar dos opostos, eterno retorno. Esse conceito de eterno, você pode dar uma palhinha desse conceito ou gostaria de deixar isso mais para frente para os estudos? Porque talvez esse eterno não seja tão eterno assim. Como que seria isso? Sim, até não posso trazer agora, depois, quando nós formos lendo e isso aparecer novamente, a gente assim, não entra tão a fundo. Mas quando você fala em eterno, e a natureza em si, ela não deixa de ser eterna, porque se o Criador está sempre criando, e ele é eterno, então existe uma eternidade aí. O que não é prudente eu falar que a gente precisa ficar sempre dentro dessa roda, dessas repetições, não. Porque eu posso ir desenvolvendo a minha consciência, sintetizando esses pensamentos e criando uma consciência. Essa consciência, ela é o que cria depois. Mas ela é eterna. Porque ela já não repete, vamos dizer assim, os processos, porque ela já passou por aqui. Entendi. E ela só é eterno quem ainda não aprendeu, que fica dentro desse círculo vicioso. Legal. Então dá para nós trazermos assim, na natureza está eterna e o ser é eterno. Ótimo. Para ter uma diferenciação. Isso. Legal. Então, sendo nós o resultado da fusão do masculino e feminino, continuamos representando nossos criadores em nosso cérebro, onde o hemisfério esquerdo representa nosso pai, então o racional, e o direito nossa mãe emocional, e o nosso corpo físico, o filho, ou seja, o inconsciente. Por que eu fui analisando isso, o link que trouxe aqui no livro para a gente fazer esses estudos, né, e para as pessoas também compreenderem? Porque se nós viemos de um pai e de uma mãe, e ele foi gerado um corpo, então qual que é quando a gente fala de uma concepção
é isso, a junção de dois, onde se cria um outro. Então, juntando os dois, se criou um físico. Esses dois, o pai e a mãe, eles têm que cuidar do filho. Então, quando nós falamos assim que eu tenho que me alimentar bem, que eu tenho que fazer exercícios, que eu tenho que estudar, eu estou falando de uma preparação do meu próprio filho. Então, eu tenho que cuidar bem desse filho. Então, as pessoas que têm muitos conflitos, tanto, que eu vou dizer que é a mesma coisa, né, no fundo, tanto interno quanto externo, porque se eu não tenho uma mente bem organizada, é claro que eu vou construir esses conflitos, e em um momento ou outro eu vou me encontrar com eles, e internamente eu corrijo fora também. Então esses filhos que eu coloco aqui, que são dentro da minha mente, eu vou ter que organizar esses filhos, eu vou ter que dar uma educação para eles, eu vou ter que colocar eles na linha, por assim dizer, ou seja, fazer com que eles compreendam que existem leis. Neutralizá-los. Porque toda a infração que eles fazem, ou seja, todas as coisas que eu penso e que elas infringem leis de alguma forma, né? Então eu trouxe aqui a questão das leis universais da natureza, eu vou ter que consertar aquilo em algum momento, para que eu aprenda. Então, quanto mais compreensão eu tenho, menos conflitos eu vou ter e mais em paz eu vou ficar comigo mesmo, então, em conjunto com as pessoas também. Então, o superego, nessa estrutura que eu trago aqui nos estudos, ele é a síntese dos dois hemisférios, então do racional e do emocional. É o casamento, a alma gêmea que eu tinha comentado. O superego é a consciência. O ego é o pré-consciente, o emocional, o princípio de realidade, que é onde já tem o superego e tem uma estrutura abaixo, que daí é o ego. O id e o ego juntos formam a mente. Então, são duas energias onde geram uma reação. Então, já tem uma tensão onde que se estrutura a mente. E o id, nesse sentido, ele é o inconsciente, o racional, o princípio do prazer. Então, como inconsciente, eu posso dizer inconsequente, sem luz, sem compreensão, o que o id quer fazer? Ele quer só aproveitar a vida. Mas esse aproveitar a vida não é no bom sentido, como muitos não sabem experimentar realmente no bom sentido. Que é você viver, mas adequadamente. Ou seja, ter ações conscientes. O id ele é totalmente inconsequente. Então ele faz e ele não percebe as consequências. Ele só quer o prazer, né? Ele quer um momento. Um momento para ele prazeroso é o que é o mais importante. Reforço para que fique claro que não existe um eu superior e um eu inferior. São extremos de uma mesma coisa e minha intenção não é ensinar dualismo, e sim sintetismo. Para melhor compreensão desta obra, ao ler superego, leia-se lei. Quando ler ego, leia-se regente das leis. E quando ler id, leia-se réu ou arguido. Enquanto infringe as leis. Então, enquanto o id ele está infringindo, ele vai ser sempre o id. Então, ele vai estar sempre nessa condição de réu. Após compreender as leis, o id aos poucos transforma-se em ego e depois de lapidar-se totalmente transforma em superego. Isso é bem importante. Compreender agora, depois, durante o curso em si, os estudos aqui, a compreensão ela melhora. Então, assim, o superego em si, ele é o pai. Então, ele sendo o pai, ele sendo a própria lei, ele não fica chamando a atenção, ele põe as leis. É como o fogo. Ele está lá. Ele não fica dizendo não ponham. Ele está lá. Você vai pôr. Opa, tem fogo. Então a lei já te avisa. Ele não vai ficar avisando você novamente que não. Está ali. Ele está ali. Sempre vai estar ali. A mãe é que como queimou e ela representa essa natureza, o corpo, ela já vai dando reações. Ó, se você fizer isso, acontece isso. Se você fizer aquilo, então eu vou percebendo que tem reações. Essa é a mente. Então já entra no ego. O id é esse inocente, por assim dizer, por falta de consciência,
que está experimentando essa vida. Então ele vai percebendo que existem essas leis. Essas leis elas só são experimentadas nesse princípio de realidade. E é onde eu começo a me estruturar como pessoa, onde eu começo a ter comportamentos, eu começo a perceber que eu preciso respeitar as leis. E eu também percebo que quando eu não respeito, eu sou punido. E essa punição que nós muitas vezes olhamos, vamos pegar Deus nesse sentido, querendo culpar alguém, ele é culpado porque ele criou. Mas justamente essa criação de leis foi criada para que nós pudéssemos desenvolver essa consciência. Porque senão nós ia ficar aqui sempre no inconsciente. Então quando você fala da árvore da ciência de comer do fruto da ciência do bem e do mal, é esse fruto, é se experimentar, para você poder aprender. Todas as teorias trazidas de forma retórica e prolixa pelos intelectuais de plantão de nada vai nos ajudar nesse momento que estamos passando. Pelo contrário, nos afastará do real. Sei que muitos virão com sua falácia, cheia de justificativas. Porém, dual é dual e síntese é síntese. Nascemos do resultado do desejo sexual e se realmente almejamos a autorrealização íntima do ser, devemos eliminá-lo para crescer, e dessa lapidação nascerá e crescerá lentamente o Cristo, o nascido de uma virgem em nós. Aí nós começamos a adentrar nesse nascido de uma virgem, que é justamente essa autolapidação que eu vou nascendo de mim mesmo. Então já não é dos desejos. E ele nasce em si, até com a própria história do Cristo em si, traz essa ideia de que ele nasce entre meios animais. E esses animais são os próprios ides, são nossos próprios pensamentos perversos, de infratores. Para realizar esse resgate ancestral, o primeiro passo a ser dado é reconhecer que não sou um santo. Assim, inicia-se a busca por mim mesmo, desvencilhando-me de qualquer pressão espiritual, porque a pressão nos leva ao não desenvolvimento de nossa capacidade criativa, a qual é necessária nesse caminho. Com pressão as coisas não fluem. Eu dou um toque de leve para as pessoas compreenderem que dentro das crenças existe uma pressão, que você precisa acreditar naquilo. E essa mesma pressão que faz com que nós acreditemos em algo, ela nos impede de eu experimentar esse algo. Então, se alguém fala para você que o fogo queima, mas você nunca botou a mão no fogo, você não sabe se ele queima. Então, é uma crença. A partir do momento que você experimentou, daí você sabe que queima. Então, eu posso dizer sim que tem muitas pessoas, e por que não dizer intelectuais, crentes das coisas que eles leram e não experimentaram. Então, eles vivem uma estagnação espiritual. E além dele não crescer, ele ainda impede com que os outros cresçam, pelo fato dele não ter experimentado. É como dizer para você, não bota a mão no fogo lá, meu filho, que você vai se queimar, não quero que você... Não, mas eu preciso comer desse fruto para eu conhecer. E não quer dizer que você vai estimular a colocar a mão no fogo, mas é essa ciência interna, né, essa experimentação que nós vamos tendo ao longo da vida e aprender com isso. E algo legal que você trouxe aqui, o primeiro passo a ser dado é reconhecer que não sou um santo. Nesses nossos estudos dentro da gnose tem algo que é trazido que é o cuidado com a autoconsideração. Que é aquilo que eu já estou pronto, que eu sou bom, e isso me fecha totalmente. E por que não dizer que é também uma espécie de um racionalismo, que ali eu já, não, comigo já está tudo certo, e daí eu não me abro para que eu possa experimentar, para que eu possa compreender por que eu sofro, senão eu sempre estou colocando a culpa fora, né? Sim, sim. Então é reconhecer que não, eu tenho a minha contribuição nisso que está acontecendo ali.
O que eu preciso fazer para neutralizar, para sintetizar isso? Por que essas cenas se repetem? Então, esse reconhecer que não sou um santo é um passo importante que você trouxe aqui para que os estudantes que nos acompanham possam já, desde o do início, perceber isso no dia a dia. Isso mesmo. Então você me recordou de uma frase que diz que o louco que se presume de sábio, ele está muito próximo de ser realmente um louco. Agora, o louco que admite a sua loucura, esse está um passo de ser sábio. Então, é essa história do santo. Então, Muito bom. é preciso ter fazer essa autoanálise e perceber que quanto mais eu penso que sei, na verdade eu não sei nada. Então convido-os a participar do banquete espiritual. Alimente-se, parte-se dos fragmentos sintetizados da grande obra da sabedoria universal. Saboreiem, sem moderação, as migalhas catadas da mesa onde se alimentam os bem-nascidos, os filhos da luz primeira. E agora, Lincoln, eu trouxe duas citações aqui de dois grandes mestres, né, tanto da psicologia quanto da gnose em si, que é uma psicologia, e porque não dizer até mais do que uma psicologia, porque ela traz todo esse conjunto de estrutura, todo esse conjunto. Eu vou pedir para você ler, Lincoln. Certo. Entre as cadências do verso também se esconde o delito. Entre o perfume delicioso dos templos se esconde o delito. O delito, às vezes, torna-se tão refinado que se confunde com a santidade, e tão cruel que chega a parecer com a doçura. O delito veste-se com a toga do juiz, com a túnica do mestre, com a roupagem do mendigo, com o traje do Senhor e até com a túnica do Cristo. Lembrem-se que no meio do incenso e da oração também se esconde o delito. Samael Aun Weor. Até abaixo aqui no livro tem uma figura de um candelabro que foi colocado proposital, porque entre as cadências do verso, como se coloca, o disfarce em si, que o delito ele se apresenta. Então, quando você fala nisso, eu posso dizer assim que tem uma linha tênue entre a oração e o pecado. E o pecado, né, para quem sabe a etimologia da palavra em si, ele tem esse olhar do alvo errado, ou acertar o alvo errado. Sim. É o tropeço, né? O peccatum do latim tropeço. Então é... E ele está totalmente ligado a essa a cálice solta que nós falamos na psicologia, aonde tem o pensamento. Então, diante da oração, se eu estou pensando, ali tem um delito. Eu posso estar orando, vamos dar um exemplo, uma Ave Maria, e estar pensando em comer algo, ou estar pensando em fazer sexo, ou estar pensando no fulano. Aí que está esse delito que é colocado nas entrelinhas. Que é tão sutil e que por muitas vezes dentro da nossa própria cultura traz frases como mas pensar não tem problema, aí que está o grande delito. Sim. Porque o pensamento outrora vai se tornar uma ação. Sim, bem importante você trazer isso, porque principalmente quando eu era adolescente, tinha-se muito essa construção de que não, pensar não tem problema. Como naquela época eu já tinha uma inquietude desses estudos, eu ficava pensando, mas para eu ter uma ação diante de qualquer coisa eu preciso pensar antes. Então já tinha essa construção de algo assim, falei, tem alguma coisa estranha que não está certo. E claro, na psicologia isso fica bem claro.
Porque para você falar algo, você precisa pensar antes. Então, para eu ter uma ação, eu vou precisar ter uma construção, você precisa ter um projeto. A própria linguagem em si, ela não deixa de ser um sujeito dentro de mim. Principalmente se não existe uma consciência. Então, aquilo gera uma reação de imediato. Então, se eu penso em fazer algo e eu vou alimentando isso internamente, amanhã eu faço. Então, assim, o ladrão, o estuprador, qualquer outro delinquente, ele é um sujeito pensado. Ele só não colocou a mão na massa, por assim dizer. Sim. Mas em um momento ou outro ele vai colocar. Exato. E na sequência tem a outra citação. É o afastamento do homem em relação aos instintos e sua oposição a eles que cria a consciência. O instinto é natureza e deseja perpetuar-se com a natureza, ao passo que a consciência só pode querer a civilização ou sua negação. Carl Gustav Jung. Aqui traz o id, ego e superego, onde ele coloca o instinto, que é o id, que são os pensamentos em si, os infratores. A natureza em si, ela é a própria mente, ou seja, ela é o ego. E o superego é a consciência. Então, a consciência em si, o que ela quer? Ou ela quer civilizar o id, fazer com que venha para ela, ou ela nega. Esse sentido de negação não é que ele não queira, e sim pelo fato de que ele deixa o livre-arbítrio ali. Para que o id decida se ele quer ou não. Mas arque com as consequências Arque disso. com as consequências. Exato. Aí nós entramos para o prefácio, onde o Lincoln é o prefaciante. Vou pedir para você ler ele. Na noite estrelada do dia 28 de dezembro de 2019, após um momento de profunda meditação, estava eu sentado à beira de uma fogueira. Órion ao zênite, indicando a proximidade da meia-noite. Maciel se aproxima, prostra-se diante do fogo, com o olhar nas chamas que crepitavam, medita serenamente. Alguns minutos depois olha para mim e diz: vou escrever mais um livro. Nesta noite, sob o olhar dos 3 reis magos, as 3 Marias, e com a constelação de Virgem nascendo a leste, veio à luz esta magnífica obra, nascido de uma Virgem. Tive a honra de ver e presenciar o exato instante em que este livro nasceu, e com grande felicidade recebi o convite de escrever o prefácio. A propósito, por uma belíssima sincronia, nesta mesma noite nasceu outro livro também, que estou escrevendo, do qual Maciel será o prefaciante. Prefácio, do latim praefatio, significa aquilo que é dito, fatio, antes, prae. Em cerimônias sagradas, o praefatio sacrorum era a fórmula pronunciada antes de uma cerimônia sagrada. Disserto sobre isto aqui porque esta obra merece ser apreciada como uma cerimônia sagrada, com respeito, reverência e sabedoria. Quem convive com o sábio amigo Maciel sabe da sua perspicácia em tratar temas complexos, sempre buscando maneiras mais simples de explicar, síntese, mas sem perder a essência do assunto, encontrando e aparando arestas, trazendo luz onde há sombra. Caro leitor, procure não apenas ler, mas sim estudar este livro. Se for preciso parar a cada palavra, a cada frase, a cada parágrafo, assim o faça, mas não corra simplesmente seus olhos pelas páginas. Caso tenha dificuldade de compreender algo, pergunte ao próprio autor, que certamente estará sempre aberto e feliz em conversar sobre sua obra. Não deixe nenhuma dúvida para trás, pois este livro que agora você tem em mãos é um mapa precioso para o caminho secreto. Caminho este que será trazido ao longo das páginas que você estudará. É urgente a nossa mudança no contexto familiar, corporativo,
estudantil e principalmente matrimonial. Precisamos de uma revolução da consciência. As pessoas sentem que há necessidade de mudar, porém não sabem ao certo o que. Procuram uma mudança em vão nos prazeres triviais e efêmeros, na ilusão dos pseudo-amores encontrados aqui e acolá, na triste visão de que a felicidade está no final do copo embebido pelo álcool ou pelo entorpecente que traz uma distorcida ideia de viagem transcendental. Lastimável ilusão. Ouça por 30 minutos as músicas que são tendência do momento e verá a decrepitude a qual chegou nossa humanidade. Os 7 pecados capitais saltam aos olhos a cada estrofe. A pobre humanidade, cega, se maravilha com os encantos e fascinações da cultura de massa. Vibra com aquilo que idolatra, sem parar para refletir por um minuto sobre seus pensamentos, palavras e ações. Quer parecer diferente de todos, mas não percebe que segue igual a todos, sendo mais um no efeito de manada. Continua repetindo e repetindo as mazelas e devaneios nas quais ela própria se colocou. Modas vêm e vão, e a consciência fica cada vez mais adormecida. Nos bancos escolares, nos cursos e faculdades, ensina-se no que a população deve pensar, mas ninguém se atreve a ensinar o que é o pensamento. O máximo que nossa ciência materialista consegue superficialmente chegar é falar sobre ligações neuronais, sinapses, etc. Analisam por horas o comportamento das pessoas e criam estratégias para a mudança deste mesmo comportamento, como se o ser humano fosse um mero robô, um fantoche, uma marionete. Os que buscam soluções imediatas tornam-se estes brinquedos nas mãos destes pseudocientistas. Para aliviar alguns comportamentos ou sentimentos, criam-se remédios. Os afoitos por melhorar seus sintomas correm apressados para assim o fazer, mas perdem a oportunidade de olhar quais são os pensamentos que causam todos esses distúrbios aos quais estão sujeitos. Este livro mostra quais caminhos levam o homem à ruína. Não faz rodeios, vai direto ao ponto. Não coloca panos quentes e não passa a mão na cabeça. Em contrapartida, é ainda mais claro e profundo ao mostrar qual caminho nos torna homens, com H maiúsculo. Qual caminho nos faz despertar a nossa consciência, que há eras jaz adormecida. Esse livro não ensina como pensar, mas sim o que são os pensamentos e o que precisamos fazer com eles para que possamos ter a nossa revolução interna. Durante milênios estamos construindo crenças e orbitando em torno delas, defendendo-as pelo apego e pela comodidade que elas nos trazem. O medo de mudar é iminente. Esta obra mostra, através de inúmeras reflexões, o cuidado com tais crenças. Estude este livro e, em paralelo, experimente ser um observador do mundo e de você mesmo. Aos poucos sairá do perigoso terreno da dualidade, da vítima e do bandido, do bem e do mal. Aos poucos você sintetizará tudo aquilo que lhe incomoda, ou seja, que lhe tira do comodismo das próprias crenças internalizadas. Se o termo sintetizar lhe parece difícil, desafiador, incompreensível, não se desespere, pois agora você tem em mãos a lanterna que lhe mostrará o caminho. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. No entanto, o termo escolhido remete à nossa parte em escolher seguir pela senda do fio da navalha. Tal obra é clara em elucidar qual é este caminho. Quem tem ouvidos que ouça. Paz inverencial. Então, quando você me convidou para escrever o prefácio, obviamente eu fiquei muito honrado. E quando eu recebi o livro, que eu comecei a estudar, nós conversávamos sobre esse livro muitas vezes, então eu já tinha a ideia da profundidade. Mas ao estudar esse livro a primeira vez, eu senti o chamado do escrito para esse prefácio.
E não teria como eu não trazer aqui no prefácio uma boa chamada de atenção para quem vai estudar. Porque ele não, como traz aqui, ele não passa a mão na cabeça. Se eu quero uma obra que me ajude, aspas gigantes aqui, me ajude com as coisas simples da vida, naquele sentido de que o problema está ali fora, não é por aqui que essa obra vai. É justamente a provocação trazida lá no início, essa provocação interna. O que não está legal aqui, o que eu preciso fazer para essa mudança, para essa revolução da consciência. Então, essa provocação que eu trago também aqui no prefácio é justamente para que o estudante, desde o início, saiba onde está pisando, saiba quais os caminhos que esse livro traz para cá. Sim, ficou um prefácio muito bem escrito, cumpriu bem o papel, inclusive da chamada, como você colocou. E com certeza quem chegou até aqui já sentiu isso. Opa, é uma coisa que me traz para uma realidade, não é um romance. Sim, ele traz um desconforto, por assim dizer. Se eu estou ouvindo assim, armado, por isso desarme-se lá anteriormente, se eu estou vindo armado, vai causar desconforto. Aí a importância de vir neutro. Então, Nico, depois do prefácio, nós entramos aqui já nos capítulos em si do livro. Então, trazido o sumário, onde destaca-se os capítulos. Então, o primeiro é Nascido de uma Virgem, onde nós vamos falar aqui do segundo nascimento, claro, explicando o que é esse segundo nascimento. Daí, tese, antítese e síntese. O id, que é o princípio do prazer, ou seja, o inconsciente. Depois o ego, que é o princípio de realidade, o nosso pré-consciente e a antítese. E depois o superego, que finaliza, né, que é a consciência lei, que é a síntese. Nós vamos começar aqui pelo capítulo Nascido de uma Virgem, que agora nós vamos adentrar realmente no campo do que é tudo isso. Vamos fazer uma viagem aí dentro tanto do psicológico como no orgânico, no físico, quanto também em si da própria sociedade, para você compreender essa sociedade em si e o funcionamento dela. Então, Nascido de uma Virgem, o segundo nascimento. Nascer de si mesmo requer esforços e sacrifícios, requer padecimentos voluntários dos desejos. Então já faz essa chamada em relação a nascer de si, essa autolapidação. Então, claro, nós vamos adentrando aqui, eu vou trazendo os ingredientes e nós vamos construindo em princípio, essa teoria. Depois, claro, vai depender de cada um, mas para ser colocado em prática, para ser vivenciado e para se ter esse saborear da obra em si, para adquirir essa sabedoria. Exato. E até antes de nós entrarmos aqui, como nós vamos colocar esses vídeos nas redes sociais, conforme você que está nos assistindo for estudando, as dúvidas que forem surgindo, pode deixar nos comentários, pode nos mandar mensagens por essas plataformas, porque em algum momento, até mesmo no final, a gente pode fazer um apanhado dessas dúvidas que o pessoal vai trazendo para nós, para que possamos sintetizar isso também e auxiliar quem está nesses estudos, nesse curso.